Oi, pessoal, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um livro que, nossa, deu muito o que falar. 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson. A gente tem aqui uns fragmentos que vão, assim, desde a psicologia por trás de hierarquia social, sabe? Até umas reflexões bem densas sobre sofrimento, responsabilidade, busca por sentido. O autor ficou bem famoso, né? Palestras dele misturando neurociência, psicologia, mitologia, milhões de views na internet. Exato. E a proposta do livro, pelo que os textos indicam, é ser mesmo um antídoto, né? Para esses tempos meio caóticos, polarizados, ele tenta resgatar umas verdades mais antigas para aplicar nos problemas de hoje. Nossa missão aqui é justamente dar uma olhada mais de perto em algumas dessas ideias centrais que estão nesses trechos aí, sacar os pontos-chave, as conexões que ele faz. Perfeito, então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Que tal começar por um tema que aparece bastante, essa coisa da natureza das hierarquias e como elas, bom, como elas afetam a gente talvez até mais do que a gente imagina. E tem aquela analogia que chama a atenção logo de cara, né? A das lagostas. Parece meio, sei lá, aleatório no começo, mas ele usa isso para falar de algo bem profundo sobre a nossa biologia social mesmo. Sim, ele busca umas raízes bem antigas com essa comparação. Os textos detalham, né, como as lagostas disputam território, estabelecem quem manda, e tem todo um ritual para isso. Mostrar as garras, trocar fluidos químicos e, se precisar, vão para a briga mesmo. Uhum. E o ponto que ele acha fascinante é a base neuroquímica disso. A serotonina, que é super importante para a gente, também regula o status social nas lagostas. Ele até menciona que mesmo as lagostas criadas sozinhas, elas sabem instintivamente como agir nessas disputas. Tipo, tá no hardware delas, sabe? Caramba! Então, a ideia é que o jeito como a gente se porta, como os outros veem a gente, até como a gente se sente sobre o nosso lugar no mundo, isso teria raízes biológicas, assim, muito antigas. Essa imagem de uma calculadora de dominância no cérebro é bem forte. Precisamente. Essa parte do cérebro é descrita como ancestral mesmo, uma ferramenta básica para a gente navegar socialmente, que a gente herdou, né, ao longo da evolução. Um status mais alto, segundo o que ele argumenta ali nos textos, está ligado a mais serotonina. Certo. Isso se mostraria como mais confiança, uma postura mais ereta, mais aberta e até uma capacidade maior de pensar a longo prazo. Por outro lado, um status baixo, bom, aí tem menos serotonina, mais reação ao estresse e cortisol mais alto, a postura fica mais curvada, a pessoa fica mais impulsiva, foco total na sobrevivência imediata, sabe? Curto prazo. E esse ciclo vicioso entre corpo e mente é chave nisso, então. Tipo, se sentir para baixo leva uma postura de derrota, que aí reforça o sentimento e também a imagem que os outros têm de você, e aí continua o ciclo. Exatamente isso. É um ciclo que se retroalimenta. E é bem aí que entra a conexão direta com a primeira regra que os textos abordam: costas eretas, ombros para trás. A ideia não é mágica, claro, mas é comportamental e bioquímica. Adotar de propósito uma postura física que a gente associa com confiança, com competência. Isso poderia, segundo essa lógica, influenciar positivamente a química do cérebro, talvez dar um empurrãozinho na serotonina e, por consequência, mudar a percepção social e a própria autoimagem. Seria uma forma de tentar quebrar esses padrões negativos. Entendi. É como se fosse uma intervenção pelo corpo nesse sistema. E a menção ao princípio de Price, aquilo de poucos produzirem a maior parte, isso reforça a ideia da hierarquia como algo meio que inevitável. Sim, ele usa esse princípio de Price, aquela observação de que uma pequena parte das pessoas num campo produz a maior parte dos resultados, seja em artigos científicos, gols, músicas, enfim, para argumentar que a formação de hierarquias baseadas em competência ou outros fatores é um padrão que se repete muito, talvez até inescapável em várias áreas da atividade humana e na natureza também. É apresentado como uma característica fundamental da realidade que a gente precisa encarar. Faz sentido a conexão. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na estrutura da realidade que ele descreve, tem outro conceito que aparece muito nos trechos:
a dualidade entre ordem e caos. Como é que ele apresenta essa dinâmica? É interessante porque ele não trata só como conceitos abstratos, sabe? Ou forças impessoais. São descritos quase como personalidades arquetípicas que estão na base da experiência humana. A ordem é o território conhecido, a estrutura, a previsibilidade, a segurança. O texto até usa o Condado dos Hobbits como exemplo. É o familiar, o estável. E o caos, obviamente, o oposto disso. Exato. O caos é o desconhecido, o inesperado, é o potencial que não foi explorado ainda, mas também é a fonte da crise, do colapso. É onde o chão some debaixo do pé, sabe? Tipo o dragão Smaug escondido na montanha, ou a baleia que engole o Pinóquio nos exemplos que ele cita. É onde as coisas se desfazem, mas também de onde o novo pode surgir. Uhum. E simbolicamente, os textos apontam para uma associação frequente da ordem com o masculino e o caos com o feminino, a natureza que tanto cria quanto destrói. A figura da mãe terrível e da virgem que redime. Essa dinâmica, ordem e caos, parece muito ligada à questão do sofrimento, que também é super enfatizada nos textos, né? A vida é mostrada como algo difícil por natureza, marcada pela vulnerabilidade. Sem dúvida. A vulnerabilidade, a mortalidade, são apresentadas como fatos inescapáveis da condição humana. Ele usa a história de Adão e Eva, lá do Gênesis, para ilustrar um ponto que ele acha crucial: a aquisição da autoconsciência. O comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal traz junto não só a percepção da nossa finitude, da nossa fragilidade, a vergonha da nudez, mas também o conhecimento do mal. Certo. Ele destaca muito a capacidade humana, única, para malevolência consciente, para causar dor por prazer ou por ressentimento, algo que nos diferencia dos animais, segundo ele. O sofrimento, nesse cenário, não é um acidente, é parte integral da existência consciente. Nossa. Diante disso, que pode soar bem pesado, né? Como não cair no ressentimento, na amargura ou até no niilismo? A regra 2, aquela cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, parece dar uma resposta bem prática, até ética. Sim, essa regra é muito central. E ele introduz com um exemplo que, nossa, chama a atenção. Dados que sugerem que as pessoas, no geral, dão os remédios para os seus bichos de estimação com mais cuidado do que tomam os próprios remédios prescritos. É mesmo? Que estranho. Parece um paradoxo, né? Por que essa negligência consigo mesmo? E qual a explicação que ele dá para isso? Bom, a argumentação nos textos é que, justamente por a gente ter essa consciência dolorosa das nossas falhas, dos nossos limites, da nossa capacidade para o mal, essa condição que ele chama, metaforicamente, de pecado original, essa falha no ser, a gente pode acabar desenvolvendo uma espécie de desprezo por nós mesmos. Faz sentido. Mas aí ele defende que a gente tem uma obrigação moral fundamental de cuidar da gente. Não porque somos perfeitos, mas porque somos importantes para os outros, família, comunidade e para o próprio mundo funcionar. Temos um papel, sabe? Então cuidar de si exige respeito próprio, compaixão, não apesar do peso da existência, mas por causa dele. E isso dá uma outra perspectiva para o autocuidado, né? Como uma responsabilidade ética mesmo. E a regra 12, acaricie um gato ao encontrar um na rua. Parece tão mais leve, mas tem a ver com isso de achar valor no meio das dificuldades? Tem tudo a ver. Parece uma regra boba, né? Mas o significado que ele dá é profundo. Ele usa o gato e depois fala dos cachorros também, menciona o cão dele, o Cico, como um símbolo da natureza, do ser que existe ali independente das nossas neuras humanas. Parar para fazer um carinho num bicho na rua, para apreciar aquele momentinho de conexão com algo que simplesmente é apresentado como um exercício consciente, um lembrete para buscar e valorizar a beleza, a gratidão nas pequenas coisas, mesmo quando a gente está totalmente ciente dos limites, das tragédias, do sofrimento da vida. Ele até menciona a doença crônica e dolorosa da filha dele como um exemplo pessoal disso. É um jeito de reconhecer a fragilidade de tudo, mas ainda assim afirmar que existe beleza, existe bem. Entendi. É uma forma de ancorar a atenção no presente,
no que tem de bom mesmo sabendo do quadro geral. Bom, então se a vida é essa mistura complexa de hierarquia, ordem, caos, sofrimento, como é que a gente navega nisso de um jeito melhor? A regra 4: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Parece apontar um caminho individual bem importante. Sim, essa regra ataca direto a armadilha da comparação social. O argumento é que ficar se medindo pelos outros é quase certeza de infelicidade. Simplesmente porque o mundo é enorme. Sempre vai ter alguém melhor em alguma coisa específica que a gente resolve valorizar. A alternativa que ele propõe é mudar o foco. Em vez de olhar para os lados, olhar para trás, para o seu próprio progresso. Mas como fazer isso na prática? A vida não é só vitória, né? Claro, claro. E o texto reconhece isso. A ideia não é esperar um progresso reto constante. É focar na sua trajetória pessoal. Ele sugere que a vida não é um jogo só, com um critério único de sucesso. São vários jogos. A tarefa seria achar, ou até criar, os jogos que combinam mais com seus talentos, suas inclinações, suas circunstâncias. Certo. E isso exige, primeiro, se olhar com honestidade. Ele fala de usar o crítico interno de forma construtiva para ver onde melhorar, não só para se culpar. E segundo, cultivar a gratidão pelo que você já tem, pelo que já conquistou, em vez de ficar obcecado no que falta ou no sucesso do outro. É um redirecionamento da atenção, sabe? E a questão da verdade? Parece ser outro pilar essencial nessa navegação toda. A regra 8, diga a verdade, ou pelo menos não minta, é muito enfatizada nos trechos, né? Por que essa insistência toda? É porque a mentira e talvez mais ainda o auto-engano são vistos como forças que corroem tudo por dentro. Mentir para os outros, ou para si mesmo, sobre como as coisas realmente são, jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Não resolve nada. Pelo contrário. Piora. O argumento é que isso deixa os problemas crescerem escondidos, ficarem mais monstruosos. A verdade, mesmo quando dói, quando é inconveniente, é apresentada como a ferramenta essencial para encarar a realidade como ela é. Permite um diagnóstico certo e a chance de corrigir o rumo. E ele leva essa ideia para além do individual, né? Conecta com problemas sociais maiores. Sim, ele faz uma ligação direta entre a falsidade individual e a corrupção na sociedade, na política. Chega a dizer que os horrores dos regimes totalitários do século XX foram sustentados por grandes mentiras ideológicas, que exigiam que as pessoas negassem o que viam, o que sentiam. Nossa! Decidiu que não ia mais viver pela mentira e foi buscar a verdade sobre a própria cumplicidade, mesmo que pequena, com o sistema que o oprimia. A verdade individual é vista como um antídoto contra a tirania coletiva. E a regra 10, seja preciso no que diz. Ela complementa essa busca pela verdade. Como que a precisão na linguagem ajuda a lidar com o caos e com os problemas? A conexão é bem interessante. A ideia central aqui é que a gente não percebe o mundo de forma neutra. A gente não vê só objetos, a gente vê ferramentas ou obstáculos em relação aos nossos objetivos, sabe? Entendi. Se a gente não tem um objetivo claro, se a nossa intenção não está bem definida, o mundo fica complexo demais, caótico. Se preciso na fala, quando a gente define um problema, quando articula um desejo, quando negocia com alguém ou até com a gente mesmo, isso ajuda a dar forma a esse caos. Ajuda a identificar exatamente qual é o problema, o que a gente quer, o que a gente teme. O que a gente mira determina o que a gente vê. Refinar o objetivo, usando a linguagem de forma precisa, pode, segundo ele, literalmente revelar coisas no mundo, novas possibilidades, que antes estavam escondidas nessa névoa da imprecisão. Percebo como essas regras de navegação individual, comparação, verdade, precisão, elas se conectam. Mas os textos também falam bastante das nossas relações, né? A regra 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você, parece meio óbvia. Mas como ele desenvolve isso? Ele ilustra isso de forma bem crua, usando lembranças da adolescência dele lá em Fairview, uma cidadezinha que ele descreve como isolada, meio dura no Canadá. Ele lembra de amizades com uns caras tipo um Chris e um primo Ed, que pareciam presos num ciclo de, sei lá, niilismo, ressentimento, abuso de drogas, e que puxavam ele para baixo. Complicado. Muito.
Em contraste, ele mencionou outras pessoas que ele encontrou depois, que incentivaram ele a querer mais, a ir para a faculdade. O alerta nos textos é sobre como é difícil e às vezes impossível mesmo salvar pessoas que talvez não queiram ser ajudadas ou que acabam explorando a boa vontade e a compaixão dos outros. Ele cita até pesquisas sobre dinâmica de grupo, mostrando como um único membro que está sempre atrapalhando pode derrubar o desempenho e o astral da equipe inteira. Escolher as companhias é visto como algo crucial para a sua própria vida. Uma escolha difícil, mas necessária, então, por essa ótica. E sobre criar filhos, a regra 5, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. O título já é provocador, né? Qual a lógica por trás disso? O título é direto mesmo, talvez até choque um pouco, mas a argumentação por trás critica abertamente aquela ideia do Rousseau, do bom selvagem. A noção de que criança já nasce boa, pura, e a sociedade que estraga. Peterson argumenta o contrário, que as crianças precisam ser socializadas ativamente. E isso inclui disciplina, limites claros, ensinar as regras sociais para elas se tornarem adultos competentes, resilientes e agradáveis de conviver, tanto para os pais quanto para a sociedade. E a superproteção entra aí nessa crítica? Sim, com força total. A superproteção, que ele simboliza com a história da Bela Adormecida, os pais tentando proteger de qualquer coisa pontuda e ela acaba se espetando na roca de fiar, é vista como algo muito prejudicial. Deixaria a criança fraca, ingênua, sem preparo para lidar com as dificuldades e o mal que são inevitáveis no mundo real. Certo. E para reforçar que a agressividade e maldade não são só culpa da sociedade, ele cita exemplos da violência entre chimpanzés, as taxas de homicídio altas em sociedades caçadoras-coletoras antigas. A socialização, então, não seria só ensinar o bem, mas também ajudar a controlar e direcionar os impulsos negativos. Isso parece se conectar, talvez, de um jeito inesperado com a regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. O que essa regra quer dizer? Exato, a conexão está na ideia de permitir o confronto com o risco, com o desafio. O skate aqui é uma metáfora para qualquer atividade que envolva um risco calculado, esforço, a chance de errar e se machucar. A regra defende que é importante deixar as crianças, e aqui ele foca especialmente nos meninos, se envolverem nesse tipo de coisa para desenvolver competência, coragem, resiliência. Uhum. Ele vê essas tentativas de hoje de criar ambientes super seguros, sem risco nenhum, como um espírito anti-humano que impede o desenvolvimento da maestria, da capacidade de encarar o desconhecido, o caos. E por que ele foca nos meninos nessa regra? Ele liga isso a diferenças de gênero que a psicologia observa em traços de personalidade. Argumenta que, na média, os homens, principalmente adolescentes, tendem mais à competição, a desafiar regras, a buscar desafios físicos e de dominância. Interferir demais nessa busca por testar limites, mesmo sendo perigoso, seria, na visão dele, ruim para o desenvolvimento saudável da masculinidade. Impediria de formar a competência que eles precisam para encarar as responsabilidades de adulto. É uma defesa do valor do risco controlado no desenvolvimento. E para fechar essa parte das interações, tem a regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando sabe algo que você não sabe. Aqui o foco muda para comunicação, né? Especificamente para escuta. O texto lembra do psicólogo Carl Rogers, falando como é difícil, mas essencial, escutar o outro de verdade, sem interromper, sem julgar, sem ficar só esperando a sua vez de falar. Verdade. Ele até sugere aquela técnica do Rogers, tentar resumir o que o outro disse para satisfação dele, antes de dar a sua opinião. A base é que todo mundo tem uma visão única, que pode ser valiosa, e escutar de verdade é a chave para a gente aprender junto e evitar conflito bobo por mal-entendido. Nossa, a gente cobriu bastante coisa hoje, explorando esses trechos das 12 regras. Vimos essa dança complexa entre ordem e caos, o peso das hierarquias biológicas e sociais, a ideia do sofrimento como parte inevitável da consciência e essa busca constante por sentido no meio disso tudo. Com certeza. E a linha que parece costurar muitas dessas regras é a ênfase na responsabilidade individual como caminho a seguir. E isso vira ação concreta, né? Comparar-se consigo mesmo, cuidar de si como alguém importante, buscar e falar a verdade mesmo quando difícil,
Ser preciso na fala para organizar o caos, escolher amigos que te puxem para cima e encarar os problemas de frente, sem fugir. Uhum. E tudo isso baseado numa mistura bem particular de psicologia evolutiva, neurociência, interpretação de mitos, histórias bíblicas e as experiências clínicas e pessoais dele mesmo. É uma visão que, não dá para negar, desafia várias ideias mais comuns hoje em dia sobre sociedade, natureza humana, o que é progresso. A proposta parece ser fortalecer o indivíduo para ele aguentar o tranco da existência e conseguir navegar nas dificuldades que sempre vão aparecer. E talvez para a gente fechar, uma ideia que ecoa nos textos é que o sentido mais profundo da vida talvez não seja alcançar uma felicidade perfeita, sabe? Mas sim a decisão consciente de assumir a responsabilidade por diminuir o sofrimento no mundo, começando por não criar um inferno desnecessário para si e para os outros. Fortes, adotar esse propósito, segundo ele argumenta, seria o que poderia justificar nossa existência, mesmo com todas as falhas, todas as misérias que vêm junto. Seria o que redime essa natureza falha que ele acredita que todos nós compartilhamos. Uma provocação final e tanto para a gente pensar. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração dos textos hoje.